Boa noite, senhores vereadores, funcionários, sejam muito bem-vindos a esta reunião ordinária do ano de 2019. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Inicialmente, vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Aos 25 dias do mês de março de 2019, nesta cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 5ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Dando início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, ofício número 780/2019, informando que, devido às fortes chuvas dos últimos dias, não foi possível realizar de forma adequada a manutenção das estradas rurais do município, e solicito o empenho de todos os vereadores para que se manifestem junto às comunidades afetadas para que compreendam por que motivo as estradas estão em condições de tráfego precário. Ofício número 788 de 2019, encaminhando a Lei Ordinária número 565 de 2019. Ofício número 769, encaminhando os decretos números 256, 259, 260 e 261 do ano de 2019. Após a leitura do primeiro expediente, iniciou-se o segundo, com a apresentação de proposições pelos vereadores desta Casa. Inicialmente, o vereador Antônio José Ribeiro apresentou as seguintes indicações. Indicação número 13 de 2019. O vereador Chiesa subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: limpeza do bairro e manutenção das ruas Maria Amélia de Melo Moreira, João Batista Filho e Noé Palma, do bairro Cidade Nova, Pedro Varela, conforme mapa em anexo. Justificativa: é sabido que as citadas ruas estão no cronograma de obras da prefeitura, mas não tem data para início. Com as fortes chuvas, o que já não estava bom piorou ainda mais, ficando intransitável tanto no meio da rua como as entradas das casas. Diante do exposto, solicita-se ao Executivo urgentemente, e se for necessário, o uso do maquinário para tal limpeza e manutenção. Indicação número 14, de 2019. O vereador Chiesa subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: identificar o proprietário do lote ao lado da residência da senhora Maria Filomeno Choas, na rua João Gonçalves da Fonseca, número 290, para que o mesmo seja notificado sobre a poda dos galhos de uma árvore que pode ocasionar sérios riscos de acidentes. Justificativo: este pedido atende aos moradores da rua João Gonçalves da Fonseca, senhora Maria Filomeno Choas, no número 290, senhora Maria Inene de Souza Pinto, número 296, e senhor Valdeci Ribeiro Pinto, número 309, os quais estão preocupados com os riscos de acidentes que eventualmente podem ocorrer em casos de chuvas torrenciais e ventos fortes. Diante do exposto, solicita-se ao Executivo urgentemente, se for necessário, acionar os órgãos necessários e responsáveis, no caso o IEF ou o IBAMA, ou até mesmo a Prefeitura, para providenciar a poda dos galhos da árvore em questão, caso o proprietário não execute a poda, resguardando assim os moradores acima citados de possíveis acidentes em suas residências. Colocados em discussão, pronunciou-se o seu autor. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida Marília, virginenses presentes nesta reunião ordinária. Depois de procurado por moradores das citadas ruas, às quais tenho tido muita atenção, e juntamente com a secretária da Câmara, elaborei essa indicação
para que o Executivo dê no mínimo essa manutenção para os moradores transitarem melhor. Nesse caso, a indicação número 13, né? Hoje, as únicas ruas que ainda não serão calçadas vão ser essas ruas onde somos mais cobrados ainda, pois esperavam dessa administração que desse prioridade àquelas ruas. E também os moradores do bairro Pedro Varela pagam seus impostos, têm a limpeza pública e tantas outras coisas. Então, no mínimo, que se dê manutenção naquelas ruas que estão intransitáveis. Já a indicação número 14, essa demanda é antiga e que vem trazendo riscos, assim tirando o sono dos moradores, e os mesmos já procuraram por diversos órgãos para solucionarem e nada foi feito. Sendo assim, tive a iniciativa de entrar com um pedido por aqui, que é para dar mais força, e conto com a ajuda de todos para sanar esse problema dos cidadãos virginenses, que hoje, se preocupam ali naquele lote, ao lado da casa da Alzira Chagas, onde tem umas árvores ali que estão pendendo para o lado da casa da Filomena e pode atingir mais casos se caso vier a cair, E também a rede elétrica, que pode dar sérios problemas até de óbito. Muito obrigado, senhor presidente. A seguir foi a vez do vereador Luiz Alberto Ribeiro, que apresentou as seguintes indicações. Indicação número 15/2019. O vereador que esta subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: determinar ao setor competente que seja feito o patrulhamento e o cascalhamento da estrada do bairro Torres, próximo ao campo de futebol e local conhecido como Várzea. Justificativa: vem por meio deste solicitar que sejam tomadas as devidas providências para que sejam tapados os buracos na estrada da comunidade Torres. O local está de difícil acesso, dificultando a locomoção dos moradores daquela comunidade. Muito embora sabemos que neste período chuvoso não é ideal patrulhar as estradas, mas os locais com grande número de buracos poderiam ser tapados com cascalho, resolvendo parcialmente os problemas, até que seja providenciado o patrulhamento das estradas, o que resolverá definitivamente a situação das estradas da comunidade. A presente indicação tem por objetivo atender a diversas reivindicações feitas pelos moradores do bairro Torres, haja visto que a mencionada estrada encontra-se com dificuldade de tráfego de veículos e necessita de reparos urgentes, até porque um número considerável de veículos transitam diariamente por elas, conforme pode ser constatado pelas fotos em anexo. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residente na zona rural, é que solicito tais providências. Sabemos também das dificuldades do Executivo, pois Virgínia é uma cidade com grande extensão de vias rurais não pavimentadas. Inclusive, gostaria que a estrada do referido bairro fosse incluída no planejamento proposto pelo município. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos. Indicação número 16/2019. O vereador que esta subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: implantação de vagas de estacionamento reservada para pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção na Rua Antônio da Costa Pinto, em frente ao PSF, e na Praça Cônego Monte Raso, Igreja Matriz. Justificativa: as vagas de estacionamento reservadas são de grande ajuda para pessoas com deficiências, idosos e gestantes. Geralmente ficam localizadas perto de entradas ou locais de acesso, como rampas, escadas rolantes e elevadores. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a vaga especial é um direito assegurado por lei federal, com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Estas duas são as principais vias que o fluxo de veículo é maior pela existência de comércios e do posto de saúde, do PSF.
As pessoas que possuem algum tipo de deficiência de mobilidade, assim como os idosos, são os mais prejudicados nesse sentido, tendo em vista que acabam estacionando muitas vezes em locais de difícil acesso e distantes. Nesse sentido, sirvo-me da presente para solicitar que o Poder Executivo tome as medidas necessárias no sentido de implantar estas vagas com o objetivo de melhorar o acesso para esses munícipes. Sendo assim, conto com o apoio de todos os colegas parlamentares e com o pronto atendimento do prefeito no que ora se pleiteia. Não houve discussões a respeito. Sendo assim, as indicações foram encaminhadas ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Ao adiante, antes da leitura dos requerimentos, o senhor presidente comunicou que, a partir desta data, iriam adotar uma outra postura com relação aos requerimentos de vereadores desta Câmara, que, por recomendação do assessor jurídico, Dr. Cláudio Antônio de Souza, advogado da VEMAG, os requerimentos serão lidos e logo após submetidos à discussão e posteriormente à votação, em conformidade com a nossa Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 71, inciso 14 e artigo 47, parágrafo único, inciso 3, e também em consonância com o nosso regimento interno, artigo 169, inciso 10. Enfatizou que todos os requerimentos deverão passar pela deliberação do plenário e, se aprovados, serão encaminhados ao Executivo para as providências cabíveis e necessárias. Dito isso, convidou o vereador Maurício Varela Mendes para fazer a apresentação dos seguintes requerimentos, a saber: requerimento número 5 de 2019. O vereador que este subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado do seu prefeito municipal a seguinte informação: informar quais os funcionários, se efetivos e ou contratados, que foram disponibilizados para executar o serviço de marcação e pintura das faixas amarelas e colocação de placas sinalizadoras de trânsito nas ruas de nossa cidade. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos do artigo 71, inciso 14, e artigo 47, parágrafo único, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, artigo 169, inciso 10 do Regimento Interno desta Casa, e da Lei Federal nº 12.527 de 2011, e em consonância com o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal. Requerimento número 7 de 2019. O vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem comunicar ao plenário desta Casa Legislativa que até o presente momento não obteve resposta da administração municipal sobre os requerimentos de números 1 e 3 de 2019, ambos de sua autoria, os quais foram protocolizados na Secretaria da Prefeitura em 7 de fevereiro de 2019 e 20 de fevereiro de 2019, respectivamente. Portanto, já se passaram mais de 30 dias e o prefeito municipal, senhor Carlos Eduardo Costa Negreiros, não respondeu aos requerimentos protocolizados, oportunidade em que solicita à mesa diretora, na pessoa de seu presidente, que reitere ao Poder Executivo para fornecer as informações preteridas o mais breve possível, sob pena de serem encaminhadas ao Ministério Público para as providências necessárias. Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, pede deferimento. A respeito, pronunciou-se o seu autor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Cida, Marília, a comunidade aqui presente. É um prazer tê-los aqui com a gente, porque há muito tempo essas cadeiras ficam vazias em nossas reuniões. Sejam sempre bem-vindos. Sobre esse novo método que iremos implantar, porque antigamente funcionava assim, há uma interpretação de texto. Anteriormente, o nosso advogado entendeu-se que não teria necessidade de se passar aqui por pelo que o Supremo Tribunal de Justiça aprovou em uma outra cidade aqui de Minas Gerais, inclusive até fui eu que trouxe essa notícia para cá.
Infelizmente ou felizmente, vai ser votado de novo. A única coisa que eu peço aos senhores vereadores que prestem atenção, porque isso compromete a transparência do município, principalmente de minha parte. Sempre que eu faço um requerimento, é porque a gente está sentindo que as coisas não estão sendo transparentes na gestão atual. Portanto, pediria a vocês que prestem muita atenção quando nos negarem esses requerimentos que todos fazem aqui, tá? Para vocês também não se comprometerem a não ter a transparência que o prefeito municipal não está fazendo. Obrigado, senhor presidente. A seguir, fez uso da palavra o Edil Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda sobre essas respostas, eu reitero aqui o pedido do novo vereador Maurício, porque sobre essa questão é complicado, né? Porque a partir do momento que o vereador faz o pedido, a partir do momento que o vereador está aqui disposto a atender a reivindicação da população, ele está fazendo mais que a obrigação dele, que é de exercer o seu cargo de vereador, que é atender a população, aos anseios da população. Então, a gente fica um pouco, eu falo, não é de hoje, não estou falando dessa administração, porque eu estou aqui no 4º mandato, então já passei por outras coisas também parecidas. Mas a gente fica um pouco triste, porque se estamos aqui em nome do povo, é para o povo. Então, o mínimo de satisfação a gente tem que dar para eles. Porque uma resposta que a gente pega aqui, eu tenho trabalhado com isso há muitos anos, eu vou até as pessoas e dou a resposta que eu obtive do executivo. Quando eu não as tenho, eu sou cobrado. Então, a partir do momento que a gente não tem essa resposta dentro do prazo, a gente tem como agir dentro do regimento interno, da lei orgânica, e as sanções podem ser pesadas. Haja dito que aqui em São Tomé das Letras, nós tivemos a prefeita cassada por não responder a requerimentos e indicações dos vereadores. Isso é fato consumado. Então, nós não vamos levar aqui ao pé da letra. Depende da votação de todos os nobres colegas vereadores, que às vezes não são todos que fazem pedidos aqui, que às vezes se resolve dentro da prefeitura. Então, só que o problema é de que quando a gente está aqui, a gente está em nome do povo. Quando a gente não obtém uma resposta, estão virando as costas para o povo. Então, quer dizer, é uma situação complicada. Então, virar as costas para o povo, né? O povo também vai virar as costas para a gente. Então, é isso que eu queria deixar reiterado aqui com o senhor presidente. Outro vereador a se manifestar foi o senhor Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação ao que foi decidido pelo senhor presidente de passar ao plenário para votação os requerimentos propostos pelos vereadores, conforme lei orgânica do município e regimento interno, tenho a dizer: na situação de presidente desta casa no biênio 2017-2018, com a assessoria da empresa Liz Gomes Advogados Associados ME, representada por seu advogado Dr. Adailton Gomes Silva, os requerimentos não precisariam de aprovação do plenário, conforme súmula do Supremo Tribunal Federal. Analisando isoladamente o regimento interno e a lei orgânica do município, é uma visão possível de que os requerimentos devam passar ao plenário, mas, no meu entendimento, deve ser feita uma visão conjunta com a lei de acesso à informação e a jurisprudência do STF, que não seria necessário a aprovação em plenário, mas como orientação pela assessoria atual e na visão que não terá nenhum impacto negativo, muito pelo contrário, irá fortalecer o pedido, concordo com a posição do senhor presidente. Gostaria de questionar e repassar a minha posição a todos os vereadores e cidadãos presentes, que o vereador, por exercer a fiscalização dos atos do executivo, tem o direito de pedir informações ao prefeito, e este tem o dever de prestá-las, sob pena de ser responsabilizado por violar o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, artigo 71,
inciso 14 da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal 12.527 de 2011. As disposições do inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal prevê, abre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Virgínia prevê, abre aspas, compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 14, prestar à Câmara, dentro do prazo de 15 dias, as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Assim, a negativa do prefeito em prestar informações está interferindo no poder legislativo, impedindo-o de exercer seu dever constitucional de fiscalizar os atos do poder executivo. Já há algum tempo o prefeito municipal vem desrespeitando esta casa por falta de respostas a requerimento de vereadores ou respostas incompletas e evasivas. O prefeito municipal não tem o direito de sonegar informações ou prestá-las quando quiser, e sim dentro do prazo de 15 dias, conforme leis vigentes. O direito à informação é assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão. Com muito mais razão, deve ser observado quando o pedido é formulado por vereadores, inclusive em atenção aos princípios administrativos constitucionalmente previstos. Cabe ao vereador, além de legislar, a fiscalização dos gastos e atos da prefeitura. Nós fazemos nossos pedidos porque é o nosso papel. Precisamos fiscalizar o que acontece na cidade. Eu invisto meu mandato na fiscalização, função mais importante do vereador no meu ponto de vista. É comum um prefeito ignorar um requerimento ou indicação, o que é um desrespeito ao legislativo e com a transparência exigida por lei. Estarei encaminhando uma representação junto à Promotoria de Justiça de Minas Gerais pela falta de cumprimento do Executivo Municipal às leis vigentes. Obrigado, senhor presidente. Após as manifestações, o senhor presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, lembrou a todo que estaria colocando em votação o requerimento número 5 somente, tendo em vista que o requerimento número 7 trata de assunto que foi enviado anteriormente. Feito isso, o requerimento número 5 foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o vereador Luiz Alberto Ribeiro fez a leitura dos seguintes requerimentos, a saber, requerimento número 6 de 2019. O vereador que este subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal o seguinte: estudo e regulamentação de ondulações transversais, quebra-molas, redutores de velocidade, lombadas, no perímetro urbano, de acordo com o atual Código de Trânsito Brasileiro. Justificativa. Inicialmente, cabe salientar que ondulações transversais, mais conhecidos como quebra-molas, ou redutores de velocidade, ou ainda lombadas, foram proibidas pelo atual Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 97, em seu artigo 94, que dispõe, artigo 94, abre aspas, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Fecha aspas. Como se vê no artigo legal,
Os quebra-molas são proibidos, havendo exceção à regra, em casos especiais, a critério do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece padrões e critérios para essas exceções. Analisando as resoluções do CONTRAN sobre o assunto, verificamos que todos os quebra-molas que estão sendo indiscriminadamente espalhados em Virgínia são irregulares e desobedecem às normas de trânsito. Ressalta-se que estariam irregulares mesmo se fossem analisados sob a ótica do Código de Trânsito antigo, que foi revogado, onde ainda era permitida a utilização de quebra-molas, já que não obedecem sequer os padrões definidos naquele ultrapassado código. Mas a exceção vem virando regra nas atitudes do Poder Executivo, que espalha quebra-molas indiscriminadamente, muitas vezes com fim puramente eleitoreiro. É bom lembrar que o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN foram elaborados com base em estudos técnicos e não é sem razão que se proibiu o uso de quebra-molas como redutor de velocidade. A resolução número 39 de 98 do CONTRAN, que regulamenta as exceções sobre a implantação de quebra-molas, traz regras para a sua utilização. De acordo com os artigos dessa resolução, a implantação de ondulações transversais e sonorizadores em vias públicas depende de autorização expressa da autoridade de trânsito e somente podem ser colocadas após estudo de outras alternativas, ou seja, são verdadeiramente exceções à regra. Não creio que as autoridades de trânsito de Virgínia ou até mesmo o Estado tenham autorizado a implantação indiscriminada de quebra-molas em toda a cidade, mesmo porque, caso alguém sofra acidente causado pelo quebra-molas, as autoridades que autorizaram sua implantação podem ser processadas criminalmente, até mesmo por homicídio culposo, e não creio que os delegados de polícia se sujeitariam a este risco. Mesmo nas exceções, os quebra-molas têm que obedecer aos padrões e critérios que estão definidos na resolução do CONTRAN, citada acima, para quebra-molas do tipo 1 nas cidades e tipo 2 nas rodovias. Nas cidades, que é o tipo 1, deve ter comprimento mínimo de 1,5 metro e altura máxima de 0,08 centímetros. Nas rodovias, tipo 2, deve ter comprimento mínimo de 3,70 metros e altura máxima de 10 centímetros. Não há dúvidas de que a maioria dos quebra-molas de Virgínia tem mais de 8 centímetros de altura e menos de 1,5 metro de comprimento. Estas medidas exigidas em face de estudos técnicos asseguram que os veículos que estiverem dentro de sua altura normal, que é a altura de sua fabricação, não se esfregarão nos quebra-molas. Os quebra-molas, pegando os veículos por baixo, pode causar danos e até mesmo lesões físicas a seus condutores, como nos casos de motociclistas, já que podem levá-los a quedas. O artigo 7º da resolução, demonstrando que os quebra-molas são realmente exceções à regra, ainda recomenda, entre aspas, artigo 7º, recomenda-se que após a implantação das ondulações transversais, a autoridade com circunscrição sobre a rodovia monitore o seu desempenho por um período mínimo de 1 ano, devendo estudar outra solução de engenharia de tráfego quando não foi verificada expressiva redução do índice de acidentes no local. Este estudo tem que ser feito com base em índices estatísticos e critérios técnicos e deve, obrigatoriamente, ficar arquivado à disposição de qualquer interessado. Constatando-se, através de estudos feitos por engenheiros de trânsito, que é inevitável a instalação de quebra-molas para serem implantados, eles devem obedecer o artigo 9º da resolução, que dispõe, artigo 9º, a colocação de ondulações transversais na via só será admitida se acompanhada da devida sinalização, constando no mínimo de 1.
Placa de regulamentação, velocidade máxima permitida, R19, limitando a velocidade até um máximo de 20 km, quando se utilizar a ondulação tipo 1, e até um máximo de 30 km por hora quando se utilizar a ondulação tipo 2, sempre antecedendo o obstáculo, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, seguindo os critérios estabelecidos pelo CONTRAN e restabelecendo a velocidade da via após a transposição do dispositivo. Item 2. Placas de advertência, saliência ou lombada. A18. Instaladas, seguindo os critérios estabelecidos pelo CONTRAN, antes e junto ao dispositivo, devendo essa última ser complementada com seta de posição, conforme desenho constante do anexo 3. Aí tem o site aqui da presente resolução. Inciso 3. No caso de ondulações transversais do tipo 2, implantadas em série em rodovias, deverão ser instaladas placas de advertência com informação complementar, indicando início e término do segmento tratado com estes dispositivos, conforme exemplo de aplicação constante do anexo 4 do site jornalcidademg.com.br da presente resolução. Inciso 4. Marcas oblíquas com largura mínima de 0,25 metros, pintadas na cor amarela, espaçadas de no máximo de 50 metros, alternadamente sobre o obstáculo, admitindo-se também a pintura de toda a ondulação transversal na cor amarela, assim como a intercalada nas cores preta e amarela, principalmente no caso de pavimentos que necessitem de contraste mais definido, conforme desenho constante do anexo 3, www.jornaldecidade.com.br, da presente resolução. Outra desobediência às normas de trânsito que podemos verificar em Virgínia são as ondulações transversais colocadas próxima a alguma esquina, que obedeça a uma distância mínima de 15 metros da esquina. Isto para que os condutores do veículo possam visualizar com boa antecedência a ondulação. Já os artigos 14 e 15 da citada resolução prevêem as obrigações e punições impostas às autoridades de trânsito que são responsáveis pelo trânsito local onde haja a instalação de ondulações transversais. Artigo 14. No caso do não cumprimento do exposto anteriormente, a autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, deverá adotar as providências necessárias para sua imediata remoção. E ainda, artigo 15. A colocação de ondulação transversal sem permissão prévia da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, sujeitará ao infrator as penalidades previstas no parágrafo 3º do artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro. Fica claro que o prefeito ou qualquer outro cidadão que colocar ou mandar colocar qualquer ondulação transversal em via pública deve ser punido com as penalidades previstas no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena de multa que varia entre 50 e 300 UFIRs ou índice que a substitua, independentemente das combinações cíveis e penais cabíveis. Significa dizer que, se causarem danos materiais a alguém, devem pagar por eles e, se lesionarem ou causarem a morte de alguém, deverão ser punidos criminalmente, ressaltando-se que se trata de ação penal incondicionada que deve ser ajuizada obrigatoriamente pelo Ministério Público, após apurações que devem ser feitas pela Polícia Civil. Cabe ainda aos prefeitos e autoridades públicas que determinarem a implantação de ondulações transversais sem autorização das autoridades de trânsito e sem obedecer às regras do CONTRAN, serem punidos por improbidade administrativa, já que estarão gastando dinheiro público com algo que é proibido por lei.
Vê-se novamente, além dos riscos de danos físicos e materiais, o gasto de dinheiro público com algo que é proibido por lei, ou seja, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Como dito, cabe ao Ministério Público e ao delegado de Polícia de Trânsito inibir a instalação e mandar retirar as ondulações transversais onde foram instaladas sem sua autorização e fora dos critérios e padrões impostos pelo CONTRAN, ordenando, quando for o caso, suas substituições por redutores eletrônicos de velocidade, podendo essas autoridades também ser punidas em caso de omissão. Com esse esclarecimento, requeiro que o Prefeito Municipal de Virgínia cumpra a lei do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN em caráter de urgência, a fim de evitar possíveis transtornos. Requerimento número 8 de 2019. O vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem comunicá-lo ao plenário desta Casa Legislativa que até o presente momento não obteve resposta da administração municipal sobre os requerimentos de número 2 e 4 de 2019, ambos de sua autoria, os quais foram protocolizados na Secretaria da Prefeitura em 7 de fevereiro de 2019 e 20 de fevereiro de 2019, respectivamente. Portanto, já se passaram mais de 30 dias, o senhor prefeito municipal e o diretor de transportes e estradas do município não responderam aos requerimentos protocolizados, o que demonstra a falta de transparência na administração pelo poder público e a desatenção do Executivo para com os requerimentos feitos por esta Casa Legislativa. Sendo assim, solicito à mesa diretora, na pessoa de seu presidente, que reitere ao Poder Executivo para fornecer as informações preteridas o mais breve possível. Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, pede deferimento. Colocadas em discussão, não houve manifestações. Logo em seguida, o senhor presidente colocou o requerimento número 6 em votação, que recebeu aprovação unânime do plenário. Quanto ao requerimento de número 8, adotou o mesmo procedimento do requerimento número 7 e salientou, mais uma vez, que não será submetida à votação por se tratar de matéria apresentada anteriormente, mas que solicitará ao Executivo que envie as respostas o mais urgente possível, pois já estarem esgotados os prazos para envio de resposta. E quanto aos requerimentos de números 5 e 6, encaminhou-os ao prefeito para as providências cabíveis e necessárias. Fim da apresentação das proposições, o senhor presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura do ofício número 790, de autoria do Executivo, no qual encaminha para análise o projeto de lei número 009 de 2019, que dispõe sobre autorização para concessão por tempo determinado de espaço público do município durante as festividades da Semana Santa de 2019 e contém outras providências. Prosseguindo, o vereador Antônio José Ribeiro apresentou ao plenário o projeto de lei ordinário número 10, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde e da outras providências. As respectivas matérias foram encaminhadas à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para análise. Ao final da reunião, deixou a palavra em aberto para quem quiser se pronunciar. Discursou o vereador Antônio José Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes aqui presentes, ainda sobre a entrada desse projeto, eu, assim como todos os nobres vereadores, como cidadãos que estão aqui presentes, né? Assim como todos os nobres vereadores, e todos, enfim, ora, outra, todos nós necessitamos de informações. Todos temos a saúde como direito, adquirido no artigo 6º da Constituição Federal, no seu capítulo 2 dos direitos sociais. Porque nós somos indagados diariamente. Isso acontece há muitos anos, porque de alguma forma ou de outra, as administrações, seus secretariados, não falo dessa atual, mas também de outras que já passaram por essas situações, de não prestarem as informações necessárias ao cidadão.
Então, esse projeto viabiliza ao cidadão essas informações e é um ganho muito grande ao município e a nós vereadores, porque todos nós, não sei se vocês vão querer a parte dessa palavra, mas fomos indagados alguma vez, mesmo vocês que estão nesse primeiro mandato, de que a situação, eu tenho um pedido de exame, eu tenho um pedido de cirurgia, de alguma coisa que está parado, porque fulano estava na minha frente, porque eu estava ali e eu não fiz, e o cidadão fez. Então, são situações adversas em torno desse projeto. Então, o acesso à informação pública é uma lei que veio para dar acesso ao cidadão, e ela tem que ser cumprida em todos os requisitos, seja por parte do Legislativo, da Câmara Municipal, no seu portal da transparência, a Prefeitura com seu portal de transparência e outras coisas mais. Então, foi uma via de mão dupla do cidadão ter direito e nós cumprimos com os nossos direitos também. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o seu pronunciamento e não se manifestando mais nenhum dos presentes e não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 8 de abril, às 18 horas, com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei número 009 de 2019. Levantou-se a sessão e para constar foi lavada esta ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 25 de março de 2019. A ata está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata está aprovada. Queria agradecer a presença de todos aqui, a senhora que sempre está na reunião, ao Zé Afonso e a nova assessora jurídica da Prefeitura de Virgínia, doutora Úrsula. É um prazer, sejam bem-vindos. Para darmos início aos trabalhos, peço à secretária que faça a leitura do expediente. Ofício número 0121 de 2019. Assunto balancete financeiro. Prezado senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar a vossa senhoria o balancete financeiro com todas as cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de fevereiro de 2019. Sem mais para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Pellegrini Pinho, contador, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. E agora aqui tem um ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o ofício número 3 de 2019. Senhor presidente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Virgínia vem muito respeitosamente encaminhar para o conhecimento desta casa a cópia do edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 deste município, mandato 2020-2023. Sem mais para o momento, atenciosamente, Virgínia, 3 de abril de 2019, Cláudia Aparecida Chagas Chio, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O edital está anexo aqui para quem quiser analisar. Sem outras matérias a serem lidas, daremos início ao segundo expediente. Convido o vereador Luiz Alberto Ribeiro para fazer a leitura da indicação número 17/2019. Indicação número 17/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada das seguintes providências: determinar ao setor competente que seja feita uma inspeção na estrada bairro Água Limpa, próxima à encruzilhada que dá acesso ao bairro Bocaina, devido à quebra de um bueiro de pedra. Justificativa: venho por meio deste solicitar que sejam tomadas devidas providências para que seja inspecionado o referido local na estrada da comunidade Água Limpa. Na data do dia 4/4/2019, relata um morador que, ao realizar
O patrulhamento da referida estrada pela máquina da Prefeitura Municipal de Virgínia ocasionou a quebra do bueiro de pedra que já estava em condições precárias. A presente indicação tem o objetivo de atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores do bairro Água Limpa. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residente na zona rural, é que solicito providência. Na certeza de contar com pronto atendimento por parte do Executivo Municipal, desde já agradeço. Sala das Sessões, em 8/4/2019, vereador Luiz Alberto Ribeiro. A indicação está em discussão. Encaminho a indicação executivo para as providências que julgar necessárias. Ainda no segundo expediente, solicito à secretária que faça a leitura do ofício número 795 do Executivo, no qual encaminho o projeto de lei número 011/2019. Ofício número 795 de 2019, assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminharmos o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a permissão para a cessão de uso gratuito e por tempo determinado do Parque de Exposições José Bernardino Neto para a realização do evento beneficente 39ª Expo Virgínia. Autoriza a celebração de termos de compromisso para tal fim e contém outras providências. O presente projeto de lei se reveste de grande importância para a realização do evento a ser promovido pela Casa de Caridade Santo Antônio, ao mesmo tempo em que mantém a tradição desses festejos anuais. Por se tratar de matéria de interesse da comunidade virginense, espera-se que o projeto de lei seja analisado e aprovado, considerando a justificativa da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Mensagem. O projeto tem por objetivo proporcionar à Casa de Caridade Santo Antônio de Virgínia oportunidade para arrecadar recursos importantes para o seu funcionamento e manutenção, bem como prestar ajuda às entidades beneficentes do município. A arrecadação dos recursos advindos dos movimentos diversos organizados para o evento trará benefícios não só para os que são assistidos pela instituição, como também para os cidadãos virginenses, que terão a oportunidade de aproveitar dias de entretenimento, lazer e convivência social, com boa música, comidas típicas e diversas outras atrações. O regime de urgência se justifica em razão da necessidade dos preparativos para o evento que, como todos os vereadores sabem, envolvem diversos setores do poder público, da instituição e da comunidade local. Considerando que o projeto de lei ora enviado, depois de transformado em lei, trará benefícios à Casa de Caridade Santo Antônio e à comunidade local, de se esperar que o bom senso e o elevado espírito público dos componentes desta Casa Legislativa levem a apreciação, votação e aprovação, em caráter de urgência. Virgínia, 3 de abril de 2019, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal de Virgínia. Encaminho os projetos de lei à Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para estudo. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos à ordem do dia. Anuncio a discussão do projeto de lei número 009/2019. Convido o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, boa noite, secretária Cida. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 009/2019, de 25/3/2019. Trata-se de um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a autorização para a concessão por tempo determinado de uso de espaço público do município durante as festividades da Semana Santa de 2019 e contém outras providências.
o qual foi encaminhado a esta Casa pelo Executivo Municipal. Parecer. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar o projeto de lei ordinária número 009/2019, que dispõe sobre a autorização para concessão por tempo determinado de uso do espaço público do município durante as festividades da Semana Santa de 2019 e contém outras providências, tem a dizer que não padece do vício da inconstitucionalidade e da ilegalidade. A autorização legislativa deve ser específica e bem delimitada, tendo como elementos básicos a identificação do bem a ser cedido, da entidade a quem será outorgado o seu uso permissionária, bem como o prazo ou data de vigência da permissão. O projeto em questão pretende autorizar a concessão de uso gratuito de 3 vias públicas urbanas do município: Praça Cônego Monte Raso, Rua Coronel Crispim Gomes Pinto e Rua Antônio da Costa Pinto, em favor da Casa de Caridade Santo Antônio, entidade com sede nessa cidade, e que é a mantenedora do hospital local. Cabe ao poder público promover, preservar e dar apoio às festas tradicionais, culturais, turísticas e religiosas do seu município, que pode ser feito por si só ou por meio de parcerias, como é o caso da Casa de Caridade Santo Antônio, que deverá reverter a renda com a exploração comercial do espaço público, no caso, praça e logradouros públicos, em atividades filantrópicas, melhorando assim o funcionamento do nosso hospital e de atendimento médico aos nossos munícipes. Conforme a mensagem enviada pelo Executivo, através desse evento, a Casa de Caridade Santo Antônio mantém a tradição dos festejos e solenidades religiosas da Semana Santa, e os recursos arrecadados com os aluguéis dos espaços públicos contribuirão para a melhoria da assistência médica hospitalar e laboratorial oferecidos pela mesma, comprovando assim o interesse público exigido por lei. Conclusão. Diante do exposto, estando o projeto regular e legal e sendo de interesse público, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação se manifesta pela sua aprovação na forma como foi elaborado. É o parecer, Sala de Sessões, em 8 de abril de 2019, de Vair Dimas Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. O projeto e parecer estão em discussão. Estão em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Eu convido novamente a secretária para ler o ofício de respostas do Executivo. O ofício número 785 é em referência ao ofício número 3 de 2019 desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha para providências cópia das indicações número 1, 2, 3 e 4 de 2019 e requerimento número 1 de 2019, de autoria do vereador Maurício Varela Mendes, indicação número 5 do vereador Antônio José Ribeiro e requerimento número 2 do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Temos a informar. Número 1. Indicações 1, 2, 3, 4 de 2019 e requerimento número 1 de 2019, vereador Maurício Varela Mendes. Indicações número 1 e 2. Já foram feitas as inspeções e assim que as chuvas permitirem, os serviços serão executados de acordo com o programado. Indicação número 3 de 2019. Os serviços estão incluídos na programação e serão oportunamente executados. Indicação número 4 de 2019. A solicitação foi encaminhada ao setor de engenharia para estudo de viabilidade de execução. Requerimento número 1 de 2019. Houve o planejamento com o envolvimento do setor de engenharia da Prefeitura e Polícia Militar, sendo que a Polícia Militar se encarregará da aplicação das multas. Quanto à aquisição de placas, ela foi feita de acordo com a documentação em anexo. Número 2, indicação número 5, do vereador Antônio José Ribeiro. A solicitação foi encaminhada ao setor de engenharia para quantificação de material e programação de execução.
requerimento número 2 de 2019, do vereador Luiz Alberto Ribeiro, segue toda a documentação requerida, com a informação de que haverá licitação para a contratação de toda a estrutura para o show. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Fim da matéria da ordem do dia. Eu deixo a palavra em aberto para algum vereador que quiser se pronunciar. Vereador Antônio José. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Secretária Cida, boa noite, os presentes dessa reunião ordinária, que muito nos alegra com suas presenças. Uma gratificação, uma notícia boa aí da Úrsula, né? Seja bem-vinda aí. E essa casa sempre vai estar no intuito de trabalhar em conjunto aí com seus pareceres, com suas respostas, né? A gente sabe da sua competência e do reconhecimento que você tem também do nobre trabalho de vereador, como funciona. Dirijo a palavra ao senhor presidente para fazer um pedido, e creio que é um desejo de alguns vereadores, inclui o Poder Executivo, pois se trata da revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara. Como todos podem ver, nós estamos aqui com os últimos exemplares, né, que essa última revisão foi feita em 2006. Sendo que a lei orgânica, abaixo da Constituição Federal e Estadual, é a lei maior dentro do município. Já o regimento interno é para organizar os trabalhos do presidente e vereadores. A última revisão foi feita no ano de 2006, como vemos desatualizada. Creio que é um gasto necessário e que quando o Executivo enviar para esta casa o Código de Posturas, tendo feito as atualizações, será um ganho enorme para o município. E também ainda reitero aqui que o assessor jurídico à época era o Dr. Cláudio também, tem já uma bagagem com revisões de lei orgânicas e regimentos internos. Então, eu acho que o presidente, ainda não começando a obra da Câmara, acho que é um gasto não muito grande, que pode ter um ganho grande para o município. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Algum vereador? E nada mais. Havendo que tratar, eu declaro encerrada esta reunião ordinária e convoco a próxima para o dia 22 de abril, às 18 horas. Uma ótima semana a todos.